primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William da disciplina de Física. Prontos para mais uma aula desse nosso período de quarentena? Hoje, com a aula de correção da avaliação de Física. Então eu peço que vocês prestem muito bem atenção nessa aula, anotem os exercícios no caderno, todos os exercícios, anotem as resoluções que estará acontecendo durante o vídeo no seu caderno, tire uma foto e me encaminhe, ok pessoal? Então assim eu saberei que vocês estarão fazendo esse exercício. Caso haja alguma dúvida durante o exercício, peço que você anote esse exercício aí, coloque um asterisco e escreva dúvida, para você estar tirando essa dúvida amanhã comigo durante a aula Zoom. Beleza pessoal? Fazendo isso, nós vamos ter um ótimo aproveitamento nessa correção. Então pessoal, não pausa o vídeo, não desliga o vídeo, não adianta o vídeo neste momento. Continue seguindo ele e vamos à correção. Valeu! Então sem mais delongas, dando início à nossa correção, pessoal. Vamos lá. Question number 1, questão número 1. Uma questão bem simples de completar as colunas, lacunas. Diz assim: cotidianamente, os termos de massa e força e peso são utilizados como sinônimos, apesar de terem conceitos físicos distintos. Leia as preposições a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência que preenche corretamente as lacunas. Vamos lá. Primeiro, a unidade de medida da força-peso no sistema internacional é o... Qual que é a unidade de medida do sistema internacional, pessoal? Unidade de peso, peso como é uma força, é usado em newtons. É o newton. Na Terra e a Lua, os módulos da aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado são: na Terra e na Lua, a aceleração é igual ou diferente? Com certeza diferente. Lembra que na Lua é um corpo menor, então ele teria uma gravidade menor, tem uma massa menor. Então, são diferentes, as gravidades são diferentes. O valor da massa de um corpo independe da gravidade local. Então, por exemplo, a minha massa aqui na Terra é a mesma. Se eu for na Lua, vai ser a mesma. A massa, nesse caso aqui, ela não muda. No caso ali, pessoal, o que vai mudar? Muda o peso, por causa que o peso depende da gravidade. A massa, não. Ah, professor, mas na relatividade, quanto maior a velocidade, maior é a massa e existe uma variação da massa. Sim, mas nós estamos estudando uma mecânica newtoniana. Ok, pessoal? Então, na mecânica newtoniana, a massa independe da gravidade local. Também independe da velocidade, na newtoniana. A é a tendência que os corpos têm de se manter em repouso ou em movimento em linha reta com velocidade constante. No caso, a inércia. Respondendo, nós temos a resposta, a letra E. Se você não acertou, marca aí que você não acertou. Se você acertou, muito bem, parabéns. Mas não deixe de anotar o exercício. Número 2. A aceleração da gravidade na superfície de um astro depende da massa e do raio do astro. Por exemplo, a Lua e a Terra têm dimensões bem diferentes, o que faz com que a aceleração gravitacional na superfície dos dois não sejam iguais. Com base nos conceitos relacionados à aceleração gravitacional da Terra e na Lua, analise as afirmativas a seguir e assinale a única alternativa correta. Então, nós estamos pedindo o que? A única alternativa, o que, pessoal? Correta. Então vamos lá. Letra A. Um corpo na Terra de massa T diferente de zero e na Lua tem uma massa na Lua é maior, a massa na Lua é menor do que a massa na Terra. Não, a massa independe. É o que estava falando o exercício anterior. A massa independe. B. A atração gravitacional entre a Terra e um corpo em sua superfície é maior que a atração gravitacional entre a Lua e o mesmo corpo em superfície. A atração gravitacional entre a Terra e um corpo na sua superfície é maior do que a atração gravitacional entre a Lua e o mesmo corpo. Com certeza. É maior. A atração da Terra é maior. Nós temos uma gravidade maior por causa do raio da Terra e a questão da massa da Terra, que é muito superior à massa da Lua. Tendo isto em vista, que a Terra tem uma gravidade maior, uma aceleração gravitacional maior. Mas vamos continuar lendo e eu vou explicando por que não é cada uma. Letra C. Um corpo de massa m tem um peso maior na Lua do que na Terra? Não, não tem peso maior na Lua, porque a gravidade da Lua é menor que da Terra. A massa de um corpo na Terra é diferente da massa de um corpo na Lua? Não, a massa é igual na Terra e igual na Lua. O exercício anterior falava sobre isso.
Letra E. Para determinar a massa de um corpo em astros diferentes, é necessário conhecer a aceleração da gravidade. Não, não precisa necessariamente conhecer a aceleração da gravidade do planeta. A gente precisa saber outros fatores para determinar a massa, mas não necessariamente o quê? A gravidade. Ok, pessoal? Então nós vamos para a questão número 3. Também a questão número 3 é sobre um texto, leia o trecho a seguir. Vamos ler. Um pequeno passo para o homem é um grande salto para a humanidade e para a ciência. Em 20 de julho de 1969, o astronauta norte-americano Neil Armstrong se tornou o primeiro homem a pisar na Lua, dizendo essa célebre frase. O momento que marcou a história não apenas da conquista espacial, mas do avanço científico-tecnológico como um todo, e da sociedade que começava a se globalizar. Na missão espacial de 1971, o astronauta Dave Scott realizou um experimento transmitindo em tempo real para as câmeras de televisão. Soltou uma pena de falcão de 0,03 kg e um martelo de alumínio de 1,32 kg de uma mesma altura, comprovando que uma teoria que fora proposta por Galileu em 1564-1642. Então ele soltou uma pena e um martelo no mesmo tempo. E o que aconteceu? Não houve ali a questão ali da queda, nesse caso ali, pessoal. Os dois objetos caíram ao mesmo tempo. Nesse contexto, assinale a alternativa correta. Letra A. O martelo chegou ao solo como previsto e a pena flutuou por longo período, pois sem atmosfera não há gravidade para objetos leves. Não, essa aqui já está falsa. A pena demorou mais tempo para chegar ao solo devido à resistência do ar. Não, também não. A pena demorou mais tempo para chegar ao solo devido ao fato da massa da pena ser menor que a massa do martelo. Também não. A pena e o martelo chegaram praticamente juntos ao solo, pois a força gravitacional é a mesma para ambos. Talvez, mas ele estava onde, né? A pena e o martelo chegaram praticamente juntos ao solo, pois a razão entre as respectivas forças gravitacionais e as massas é a mesma para ambos. Então, nesse caso aqui, pessoal, a força gravitacional é diferente ali. No caso ali na D, o que ele fala? Força gravitacional. Mas ali, pois a razão entre as respectivas forças gravitacionais e a massa. Isso torna a letra E verdadeira, pessoal. Elas chegaram praticamente juntas, porque nós temos uma gravidade próxima de zero ali e também estaria no espaço. Então vamos para a questão número 4. A questão da Mackenzie, pessoal, de São Paulo, no vestibular. Quando o astronauta Neil Armstrong desceu do módulo lunar e pisou na Lua em 20 de julho de 1969, a sua massa total, incluindo seu corpo, no caso, trajes espaciais e equipamentos de sobrevivência, era aproximadamente 300 kg. A massa dele, pessoal. Então, todos os equipamentos que ele estava carregando no seu corpo, a roupa de astronauta, equipamento, 300 kg. Então, era muito alto. O campo gravitacional lunar é cerca de 1/6 do campo gravitacional terrestre. Ou seja, ele é 6 vezes menor do que o campo terrestre. Se a aceleração da gravidade da Terra é aproximadamente 10 metros por segundo, podemos afirmar que... Então, para a gente realizar, a gente vai ter que fazer o seguinte. Peso na Lua, massa vezes a gravidade. Peso na Lua, 300 vezes 10/6. Por que 10/6, professor? Porque a gravidade na Lua é 6 vezes menor do que na Terra. Se a gravidade da Terra é 10, então a gente divide por 6, porque é 6 vezes menor. 10 vezes 300, 3.000. 3.000 divididos por 6, 500 newton. Então o peso do camarada ali, do Neil, era 500 newtons. E o seguinte, então a massa total do Armstrong na Terra era 50 kg? Não. A massa total dele, tanto na Lua quanto na Terra, 300 kg. A massa total de Armstrong na Lua é 50? Também não. Letra C. A massa total de Armstrong na Terra é 300 kg e o seu peso é 500 newtons. Não, também, porque na Terra seria 5.000 newtons. O peso de Armstrong na Lua e na Terra são iguais? Não, por causa da gravidade. A massa total de Armstrong na Lua é 300 kg e seu peso é 500 newtons. Então nós temos a resposta letra E. Questão número 5. Sobre a superfície da Terra,
onde a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, um astronauta apresenta um peso 500 newtons. Em uma expedição à Lua, onde é 1,6, a massa desse astronauta será... Então vamos lá. Seguinte, pessoal. Na Terra, o astronauta apresenta peso igual a 500 newtons. Então a gente só divide. 500 divididos por 10 é 50 kg. Qual que é o peso dele, pessoal? O peso dele, a massa dele é 50 kg. E o peso dele, vamos fazer a gravidade na Lua, 50 vezes 1,6. Então vai dar 80. Então fica a resposta, letra C, 50 kg. E seu peso será de 80 newtons. Ok, pessoal? Agora vamos para a questão número 6. Um objeto que pesa 650 newtons na Terra tem peso igual a 1.625 newtons em Júpiter. Determine a gravidade desse planeta em metros por segundo, sabendo que a gravidade da Terra é 10 metros por segundo. Então, ao quadrado. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui, pessoal, é resolver descobrir qual que é a massa desse objeto. Descobrindo a massa, a gente consegue descobrir a gravidade de Júpiter, que daí a gente já tem o valor do peso lá, só vai precisar... Já tem o valor do peso, da massa e da gravidade. Então vamos fazer na Terra. Se é 650, então vamos lá. Peso na Terra igual a massa e a gravidade da Terra. Peso na Terra, 650. Massa nós não temos, 10 é a gravidade da Terra. 10 está multiplicando, passa dividindo, então a gente tem que a massa desse objeto é 65 kg. E agora vamos fazer em Júpiter. O peso de Júpiter, 1625. Massa, 65 e a gravidade. 65 está multiplicando, passa dividido. 1625 dividido por 65 é 25 metros por segundo ao quadrado. Então, resposta letra A de amor, pessoal. Então, a gravidade de Júpiter, 25 metros por segundo ao quadrado. Questãozinha bem simples aí para resolver. 7. Determine o peso aparente de uma pessoa de massa igual a 50 kg que está em um elevador que desce com aceleração igual a 1 metro por segundo. Então ele está descendo. Então para quando uma pessoa desce, a gente tem essa relação da força. Força resultante normal menos o peso. Força resultante, no caso, seria menos a massa, menos massa vezes a aceleração. Menos normal menos o peso. Então a gente vai ter que é o seguinte, a normal é o peso da pessoa menos a massa vezes a aceleração que está descendo. Isso é a fórmula para elevador descendo, pessoal. E agora vamos ao seguinte, pessoal, normal. Normal, que no caso seria o peso aparente, peso. Se a pessoa tem 50 kg, a gravidade é 10, 50 vezes 10. A massa da pessoa, 50 vezes 1, que é a aceleração da gravidade. 50 vezes 10, 500. 500 menos 50, 450 newtons. Resposta, letra B. Questão número 8, pessoal. Um corpo de massa de 2 kg está pendurado em um dinamômetro, preso ao teto de um elevador. Uma pessoa no interior desse elevador observa que a inclinação fornecida pelo dinamômetro, indicação, é 26 newtons. Considerando que a aceleração local da gravidade é de 10 metros por segundo, o elevador só pode estar o quê? Então vamos pensar o peso dele se o elevador tivesse parado. Então o normal é igual ao peso, então nós temos 2 vezes 10 é 20. Nesse caso ali, o peso está sendo maior. Então quer dizer, por que o peso está sendo maior? Porque ele está sendo, sendo empurrado. Então quer dizer, significa que o quê? Que o elevador está subindo. Subindo com aceleração constante. Então a gente já consegue cortar algumas. Por exemplo, A em repouso, descendo também não. Descendo também não. Então a gente tem aqui subindo com aceleração e subindo com velocidade constante. A letra D e a E. Acredito que muitos de vocês marcaram a letra E, ok? Mas vou provar que não ela é. Então, no caso, quando o elevador está subindo, é a normal mais o peso. Normal é igual ao peso mais a massa vezes a aceleração. Então, nesse caso, normal, que é o peso aparente, 26. Peso, 2 vezes 10, mais 2 vezes A. A massa 2, a aceleração a gente quer descobrir. 26 igual a 20 mais 2A. 20 está mais, passa para o outro lado, menos. 26 menos 20 dá... 26 menos 20 dá 6. No caso ali eu acabei repetindo. Então fica 2A. 20 menos 6. 26 menos 6. 26 menos 20 dá 6. 2 está multiplicando, passa dividindo. 6 divididos por 2 é igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Isso resulta na letra
D. O elevador só podia estar subindo. Quando o peso é superior ao peso, quando o elevador está parado, significa que ele está subindo. Agora, o peso é menor, quer dizer que o elevador está descendo. Olha o exemplo passado. O exemplo passado, o peso da pessoa era 500 newtons. Mas como o elevador estava descendo, o peso aparente dele disse que era 450. Então, subiu, o peso é maior. Desceu, o peso é menor. Questão número 9. Uma questão ali. O astrônomo alemão Johannes Kepler, adepto ao sistema heliocêntrico, desenvolveu um trabalho de grande vulto, aperfeiçoando as ideias de Copérnico. Em consequência, ele conseguiu estabelecer 3 leis do movimento dos planetas, que permitiu um grande avanço no estudo da astronomia. Um estudante, ao ter tornado conhecimento das leis de Kepler, concluiu, segundo as proposições, que, primeiro, para a primeira lei de Kepler, lei das órbitas, o verão ocorre sempre que a Terra está mais próxima ao Sol, e o inverno quando ela está mais afastada. Será? Então, vejam só, nós temos o periélio e o afélio, pessoal. Mas nós temos período que a Terra, que aqui no Brasil, né, o hemisfério sul está no verão, e o hemisfério norte está no inverno. E depois vice-versa. E nesse caso, quando a Terra está mais longe, quer dizer que vai ser inverno? Não. Depende da inclinação terrestre, questão do verão e inverno. Não se está mais perto ou se está mais longe. Então a primeira preposição está errada. Esse estudante concluiu erroneamente. Fez uma conclusão errônea. Número 2. Para a segunda lei de Kepler, lei das áreas, a velocidade de um planeta X em órbita diminui à medida que ele se afasta do Sol. Sim, lembra que quando ele vai se afastando, ele vai em movimento retardado. A velocidade vai diminuindo degradativamente e depois, quando ele começa a se aproximar, ele começa a acelerar. Então a velocidade da Terra vai diminuindo. Então a 2 está correta. Para a terceira lei de Kepler, lei dos períodos, o período da rotação de um planeta em torno do seu eixo é tanto maior quanto maior for o seu período de revolução. Não, a lei dos períodos diz que são todos iguais, são constantes. Então está errado, somente a preposição 2 é verdadeira. E agora a questão 10. Um sistema de polias é constituído de modo que a força necessária para içar um objeto de 1 tonelada é 16 vezes menor. Então o peso de 1 tonelada ela fica 16 vezes menor. Quantas polias soltas existem nessa associação de polias? Quantas polias móveis tem? Vamos pensar. Força que vai ser exercida é igual ao peso do objeto sobre 2N, 2 elevado a N. Então, cada vez que tem uma polia móvel, vai caindo. Vamos pensar. Nenhuma polia móvel, a força vai ser a mesma. Então, 2 elevado a 0. Se tiver uma polia, a força vai cair pela metade. 2 polias vai cair 4 vezes. 3 polias, 8 vezes. E com 4 polias, 16 vezes. Qual é a quantidade de polias que tem? 4 polias móveis. E assim eu encerro minha revisão, minha correção da avaliação para vocês. Quero desejar um ótimo dia para vocês, um ótimo final de semana e nós vamos se encontrar daqui a pouco numa aula Zoom. Pessoal, não deixe de fazer os exercícios que estou pedindo durante o vídeo. Copiem todos esses exercícios e realize-os, ok? Fique com Deus, até a próxima aula. Valeu!